ler o Salmo 101. Diz assim: cantarei a bondade e a justiça Altíssimo, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Ao que tem olhar altivo e de coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Mamãe, toma! Bom, gente, eu não sei se alguém já leu esse salmo em algum momento na vida. Alguma coisa que a gente sempre ouve falar, né? Igual a frase que ele fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Mas o legal desse salmo, é que eu já estou lendo há uns 20 anos a Bíblia com a Sônia, e quando a gente passou por esse salmo de novo, para mim está ficando muito claro uma coisa assim: você vai lendo várias vezes, e aí ou você vai ficando naquela leitura sempre ingênua da Bíblia, ou você vai saindo da Escritura e ficando com a verdade, com o verbo, mas você ficar com o verbo eterno faz você também ter uma certa criticidade mesmo pelo material escrito. E, por exemplo, nessa leitura dos Salmos, eu estou sentindo assim, que eu gosto muito dos Salmos de Davi. Que sejam os Salmos escritos por Davi ou atribuídos a Davi, eles são salmos muito mais autênticos do que os outros. Você tem os outros salmos aí de Asaf, tudo que vai mostrando muito assim a frustração de Israel depois do cativeiro. Ai Senhor, por que o Senhor nos abandonou? Aquela coisa de filho de crente, né? O que são os salmos de Asaf e companhia, Jedutum? São salmos feitos por um povo que é filho de crente e que não entendeu por que Deus foi tão rigoroso com os pais ou com o povo dele. E aí aquele lamento, que é uma mistura de: Senhor, eu não entendo porque eu tenho que pagar pelo que meu pai e minha mãe não conseguiram fazer diante de Ti. Por outro lado, eu não entendo porque, o que a gente tem a ver com o que aconteceu lá no passado, né? Então, de um lado, eles não conseguem reconhecer a própria participação deles nessa hereditariedade da construção histórica do pecado, e por outro lado, eles não conseguem entender assim: por que eu tenho que pagar pelo que os meus pais não entenderam? Então, a gente vê esse paradoxo. No caso do Salmo de Davi, a gente vai vendo assim, que se você for pensar no Davi como um ser humano, ele não é um ser humano que a gente pudesse imitar no sentido antropológico do termo, porque ele era um cara que teve várias esposas, ele muito provavelmente foi um pai bem omisso, talvez até por causa das funções dele mesmo. Ele era um cara mais amoroso do que a geração dele, então ele era um homem mais amoroso do que toda a geração dele. E é até esse paradoxo que o Davi carrega, né? Porque ele é um cara que teve que matar muita gente devido às funções de liderança política que ele exercia àquela época, àquela moda. Então até bobeira querer ficar maldando Davi porque ele matou muito no Antigo Testamento, porque era assim que as coisas eram, né? O amor sincero que eles tinham por Deus era um amor circunscrito àquele povo ali. Meus irmãos é aqui que eu amo, eu vou defender meu povo, que ainda toma conta um pouquinho da gente até hoje, né, da nossa contemporaneidade. Mas o que eu acho legal no Salmo de Davi é que, independentemente, é aí que a gente vê a graça de Deus, né? Porque independentemente das percepções que ele tinha acerca dele mesmo, e nesse sentido eu acho o Davi muito superior ao Salomão, porque o Salomão, ele recebeu a sabedoria de Deus, mas ele realmente foi um ser humano extremamente medíocre como indivíduo. Primeiro que ele não tinha essa devoção a Deus que o pai dele tinha. Segundo que todo dia eu me pergunto isso a Deus: o que é sabedoria? Porque sabedoria é você
ter essa capacidade de fazer com chave. Sabedoria é você reproduzir aquilo que o público quer ouvir, porque de alguma forma, quando você vai vir a sabedoria de Salomão, falar aquilo que o público quer ouvir, é você reproduzir as mediocridades. Porque, por exemplo, por que Salomão foi um sábio muito querido? Porque ele reforçou os preconceitos sociais. Todo pai e mãe acha que tem que dar uma batidinha no filho. Aí o Salomão, corrige teu filho com vara. A gente gosta. Sabedoria é você falar mal da mulher, porque o Salomão é um cara que produziu muitos provérbios contra a mulher. E a sociedade adora isso, né? Então, no sentido terreno, ele produziu muitos textos contra a mulher, que é quase parecido com o que a gente vê hoje. Graças a Deus que Deus me deu um emprego, que eu não tenho de ficar dentro de uma indústria ou dentro de uma sala de projetos, porque os poucos anos que eu trabalhei assim na minha vida, uma engenharia, por exemplo, como projetista civil, desenhista, é uma coisa muito cansativa. Sei lá, trabalhar dentro de uma oficina mecânica com um monte de homem, porque é o dia inteiro piada contra a mulher, contra a sogra, falando das menininhas safadas, não sei o quê. E aí quando tá fazendo piada, você tá perguntando por que você não olhou direito a bunda delas e tal. Então é uma coisa que o Salomão fez, e ele foi muito querido, né? Ele foi muito querido nesse sentido. Então, tirando a sabedoria, a inteligência dele era interessante quando ele vai falar das plantas, dos animais, daquela coisa toda que ele sabia falar, né? E muitos provérbios dele ali foram feitos em meio, talvez, às muitas falas que ele tinha em público. E aí eu pergunto a Deus, mas é isso que é sabedoria? Ou sabedoria é a gente se entregar a Deus igual a Jesus, né? Você pega a sabedoria de Salomão e a sabedoria de Jesus. A sabedoria de Salomão era falar essas coisas que o povo gostava de ouvir. E aí ele ficou muito querido pelo público. A sabedoria de Jesus, ele falava coisas que ninguém entendia. Porque aquelas parábolas que Jesus contava, elas eram até agradáveis de ouvir, mas as pessoas não entendiam o que ele estava falando ali, né? E aí ele ficava assim, de um lado, a metade não entendia o que ele estava falando. De outro lado, a metade pensava assim, esse cara está falando, o que ele quer dizer contra a gente? Então, ele tinha que enfrentar as suspeitas das autoridades judaicas, né? Aí o texto até diz, então entenderam que contra eles proferia esta parábola, e o planejavam para o matar. Então, e aí a grande pergunta é isso que é sabedoria? E se sabedoria for popular, a gente está lascado, né? Porque a nossa fidelidade a Deus, eu acho interessante que a sabedoria de Jesus nos convida a isso, né? Olha, vocês vão confiar em Deus, vão confiar naquele que cuida até dos pardais, porque vocês não vão ser queridos pelos homens, né? Confiar nos pardais confiar naquele que cuida dos pardais, das aves dos céus, do lírio do campo, é você correr risco de vida, porque os homens não vão gostar da sua sabedoria, que é confiar em Deus, né? Tá. Mas o que tem a ver essa sabedoria frente a esse salmo? Então, a primeira empolgação que a gente tem aqui é que é um salmo de Davi, porque não é o salmo da amargura do ser humano com Deus. Até quando Davi está questionando a Deus, Davi está se questionando, né? Porque ele está dizendo, olha, eu amo o Senhor de verdade, eu vivo para ti. Eu sou um bocoió, eu tenho que ir para a guerra porque eu tenho que ir para a guerra, a minha função é ir. Mas fora isso, eu não estou afim de fazer maldade com ninguém. Por que a minha alma está angustiada? E é legal que mesmo em meio a essa guerra interior, que ele e todos nós carregamos diante de Deus, o salmo dele termina em adoração. E tem uma coisa que acontece aqui nesse Salmo 101, que é muito próprio dos verdadeiros sábios, né? Para mim é isso, o Salomão foi o sábio famoso e o Davi foi o sábio segundo o coração de Deus, porque ele vivenciou antecipadamente a graça de Deus, conforme a gente vê nessas palavras dele aqui no Salmo 101, né? Que ainda que Salmo de Davi possa significar salmo atribuído a Davi ou salmo em homenagem a Davi, mas ele carrega os salmos de Davi, ele carrega as características, né? E aí a primeira característica, que é essa sabedoria que a gente precisa carregar, né? Estava dizendo que o Salomão teve essa sabedoria
reconhecida. E o Davi teve a sabedoria vivenciada, porque era... O que é a verdadeira sabedoria? É o que o Salomão vai dizer em Eclesiastes, né? Temei a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E o Davi, não é nem que ele guardava os mandamentos, ele nem entendia muito de mandamento, mas ele guardava a relacionalidade dele com Deus. E guardar os mandamentos, na verdade, é andar com Deus, é não saber viver fora de Deus, é não saber nem fazer um concurso fora de Deus, é não saber fazer um negócio fora de Deus, é não saber escrever uma palavra fora de Deus. Essa é a sabedoria, né? E ele começa, por exemplo, tem uma característica aqui desse salmo, que se você pega os comentários, se você vai lá no chat de GPT, vai trazer isso pra gente. Que o salmo de Davi, na verdade, é o salmo do governo que teme a Deus. Porque ele está falando aqui de coisa, vou afastar os ímpios da minha existência, só vou receber aqueles, os meus olhos procuram os fiéis da terra. É um rei falando. Só que isso é a leitura de quem está de fora. Na verdade, tem uma coisa que acontece muito no salmo de Davi, que é ele se misturando com o espírito que o move, né? Ele andava na presença de Deus, então de repente ele pensava que ele estava fazendo um salmo falando dele, das angústias dele, mas o Espírito de Deus se misturava com ele. Tanto é que essa frase aqui, ó, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, desde que eu me conheço como gente ouvindo pregações da igreja, essa frase é atribuída a Deus. Eu cresci pensando que Deus é quem tinha falado que os meus olhos procurarão os fiéis da terra, né? E na verdade é o Davi falando, só que como você vai lendo o salmo e é uma música, uma canção, então ela tem toda uma ética própria da arte, Davi está misturado com Deus aqui. Ele está cantando igual, não sei se você já viu pessoas tomadas em profecias, em cânticos espirituais. A pessoa está orando e de repente ela está orando e já é Deus falando no meio da oração dela. É essa a característica por excelência do salmo de Davi. Você pega, por exemplo, o Salmo 2. Deus meu, por que me desamparaste? A gente pensa que é Davi reclamando de um sofrimento, mas na verdade o que Jesus faz? Ele reproduz o salmo de Davi, quase 1000 anos depois, né? Dizendo, a essa minha angústia aqui, ele sentiu lá, né? A gente poderia falar dos salmos de Isaías também, ele era falando que ele viu ele como um ferido de Deus, um maldito, né? E aí, esse salmo tem essas características, porque ele começa aqui assim, algumas coisinhas que eu queria pontuar dessa devoção de Davi que se mistura com o sentimento de Jesus. Quando ele fala assim, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas à vidro em minha casa, terei o coração sincero. Aí ele começa a primeira pergunta que a gente precisaria fazer, né? O que é o caminho da perfeição? Porque a gente pensa logo que o caminho da perfeição é você ser um homem de princípios, um homem correto. Isso aqui é muito fácil uma pessoa, digamos assim, de direita pegar isso e usar isso contra os outros. Aqui, ó, como é a palavra, a gente tem que procurar o caminho da perfeição. Mas isso aqui logo é respondido quando você lembra de Deus falando com Abraão, né? Qual que é o caminho da perfeição? Qual é o vínculo da perfeição? O que vincula a gente à perfeição? São as regras? É você conhecer toda a episteme? É você compreender quais são os princípios, a tradição da religião? Qual é o estatuto da igreja que a gente segue? Ele vai dizer, não. O Paulo vai dizer, o que nos vincula à perfeição é o amor. E quem é o amor? É Deus, né? João vai dizer, Deus é amor. E aí, Deus que é amor disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, quando diz assim, atentarei sabiamente ao caminho da perfeição, atentar sabiamente é você andar com Deus. De maneira que qualquer um de nós aqui que anda sabiamente, mas não anda com Deus, não anda sabiamente. Anda no máximo espertamente. Anda no máximo estrategicamente. Porque andar sabiamente é andar com Deus. Porque anda na minha presença e ser perfeito. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, conhecerá acerca da doutrina. Então, a gente precisa andar com Deus, fazer a vontade de Deus, que essa é a maneira de a gente andar sabiamente rumo ao caminho da perfeição. Outra frase que ele fala aqui
não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E aí, a gente precisa perguntar, o que é coisa injusta? Porque a gente pensa que não pôr coisa injusta diante dos olhos é não ver revista pornográfica, né? É não andar na companhia dos que fumam, dos que bebem, é não... E aí você... Isso já é quebrado quando Jesus fala assim, olha, quando vocês forem dar uma festa, convide os cegos, os aleijados, os endividados, os quebrados, coisa que Davi fez nos dias dele, né? Ele montou um exército só de gente quebrada, gente vista como amaldiçoada, estrangeiros, né? Edomitas, filisteus, tudo lembrando com Davi. E aí quando ele fala assim, olha, que ele não vai pôr coisa injusta aos olhos dele, primeiro tem essa coisa que as pessoas que se consideram injustas, elas praticam, né? A gente pensa que pôr coisa injusta diante dos nossos olhos é seguir o caminho dos estrategismos, né? Por exemplo, a gente acha que você tem uma estratégia empresarial, né? O que é uma estratégia empresarial? Ah, você sabe surfar em cima da necessidade dos outros. Teve um certo sábio aqui de Minas Gerais que falou, olha, eu conheço lá no Vale de Jequitinhonha pessoas que aceitam R$300 para trabalhar como empregada doméstica. E isso é visto até pelos cristãos como uma sabedoria. Não, meu filho, isso é um liberalismo. O importante é o seguinte, na história pessoal dela, R$300 tá bom? Então pronto, contrata todo mundo que para quem R$300 tá bom. Aí o Davi fala, isso é coisa injusta, eu não vou colocar isso diante dos meus olhos. Tanto é verdade que se Davi fosse liberal, existiam pessoas que matavam e morriam pelo rei Davi. Como no Brasil hoje matam e morrem por um ex-presidente, na época de Davi tinha gente que matava e morria. Você tem episódios lá, né? O mais bizarro que eu vi foram 24 homens, né? 12 representando os que amavam Saul e 12 representando os que amavam Davi. Cada um botou a espada no pescoço do outro e cada um... Ou seja, 24 homens caíram ali em prol de Saul e em prol de Davi. Era tipo o Bolsonaro e Lula. Isso está no livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Né? Mas o Davi falou assim, isso é injusto. Não porém essa coisa injusta diante dos meus olhos. Teve um dia que o Davi estava sentindo tanta sede, teve um cara que amava tanto ele, com o carisma que ele tinha, que foi lá e correu um risco de vida para levar água para ele. Aí o Davi falou assim, não, eu não posso aceitar essa água. Ele ofereceu a água ao Senhor. Porque isso é que é não botar coisa injusta aos olhos. Mas alguém poderia pensar assim, não, o Senhor me fez para ser cabeça e não cauda. Ele arriscou a vida por mim. Aí faz igual o pastor Samuel Ferreira, lá da Adebras, né? Que ele se sente a autoridade de Deus, ele começa a chorar sentado num trono parecido com esse aqui. E aí ele chorando, em espírito, todo mundo jogando dinheiro como se fazia aos pés dos apóstolos. Isso é filmado, tá aí no YouTube. Aquele tanto de nota, de ofertas jogadas aos pés do apóstolo. Porque está escrito na Bíblia que eles levavam tudo e jogavam aos pés dos apóstolos. Jogavam aos pés dos apóstolos e entregavam aos apóstolos para eles administrarem. Não é aquela coisa cerimonial, aquele rito da perversidade. Né? Então, isso de um pastor no meio de um culto ter um monte de dinheiro ao redor dos seus pés, isso é coisa injusta. Né? Então, o Davi vai dizer, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E certamente Davi ouviu muitas coisas das mulheres dele. Cara, você é muito burro. O cara quer dar vida por você, deixa ele. Isso aqui é liberalismo. Ele quer se matar por você, deixa ele se lascar para lá, igual o ex-ministro da economia, né? Falava isso. Ah, o cara quer se FD, deixa o cara se FD para lá, ministro Damares. Tudo gravado. Então, é isso que o pessoal chama de sabedoria. Davi fala assim, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E aqui quem está falando é o rei. Né? Outra coisa que a gente logo leva para os nossos tradicionalismos, quando ele fala assim, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. E a pergunta que a gente deveria fazer é, o que é se desviar e se desviar do quê? Porque a única coisa que nenhum de nós aqui deveria se desviar era da nossa comunhão com Deus, era da palavra de Deus no nosso coração, é do amor de Deus, que é um escândalo para nossas próprias percepções. Né? Aí ele está dizendo, essa questão de se desviar não vai me pegar, porque o foco de Davi era fazer aquilo que ele tinha recebido de Deus. Era fazer aquilo que ele tinha recebido
na sua comunhão com Deus. Ele precisava ser prático, né? Em algumas situações, ele foi prático. Ele precisava ser, às vezes, impiedoso no seu dever de lei. Ele precisou ser impiedoso. Agora, todos nós que temos essa grande número de testemunhas que nos ensina a não agirmos assim, e a gente fica procurando agir assim, né? O que é agir assim? É ser estrategista, é ser empreendedor, é ser seco. Uma das coisas que eu mais tenho medo na vida é ser impiedoso, né? Que é assim, meu filho, para você fazer um ministério e progredir, você precisa ser impiedoso. O que é ser impiedoso? Olhar as pessoas como uma organização de elas assim. E aí, como eu não sei dar ordens, né? A gente acaba não caminhando. Mas, de qualquer maneira, o que o Davi diz aqui, que é uma coisa que precisa aprender? A gente, com toda essa grande número de testemunhas, o que a gente precisa é não perder o nosso foco na comunhão com Deus. Por mais que isso seja assustador, porque é muito confrontador você ter o temor do Senhor, né? Certamente, mesmo naquela época de maldades, né? Porque perto dos homens que cercavam Davi, ele era um homem bom, mas a bondade dele ainda era muito cruenta, sangrenta, primitiva. Ou seja, era o máximo de bondade que ele conseguia ser, né? E ainda assim, possivelmente, ele ouviu daquelas mulheres dizer: Davi, você podia ter mais coisas. A gente vai vendo isso, que os filhos de Salomão ficam muito insatisfeitos, né, com a sabedoria do pai e do avô. Porque quando Salomão morre, o filho mais novo dele fala: olha, avisa para esse povo aí que o meu dedinho pequeno é mais grosso do que os meus lombos, né? Ou mais grosso que o lombo do meu pai. Alguma coisa, ele faz uma contraposição bizarra. Então, o meu dedo mais fininho é mais grosso do que a costa do mais forte, do que as costas do mais forte. Porque para ele, quem está em autoridade tem que cada vez mais ter mais autoridade, tem que exercer autoridade até virar Deus. E é claro que a gente faz isso hoje de maneira muito mais elegante. A gente cria o tal do princípio da autoridade, a gente cria essa coisa de não se compadece não, que quem se compadece nunca vai longe. Mas aí é que está a questão da perfeição e da injustiça. Porque perfeito não é você ter uma perfeição estratégica, perfeito é você andar com Deus. Justiça não é você não olhar para um lado nem para o outro, é você olhar para Jesus. E a última coisa que ele fala, não se desviar, não é você ser de esquerda ou ser de direita. Não se desviar é você estar com foco no caráter de Deus. No caráter de Deus, você age conforme as circunstâncias exigem, sem ser com isso um politiqueiro, sem ser com isso um fazedor de média, sem ser com isso um reprodutor daquilo que a sociedade quer ouvir, né? E ao mesmo tempo tendo poder e graça do Senhor para fazer aquilo que a sociedade precisa que você faça e falar aquilo que a sociedade precisa ouvir. Então é por isso que, junto com essas questões todas, vem essa frase aqui, né? Que a gente logo entende que é Deus falando em Davi, quando ele vai dizer a partir do verso 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, e o que anda em reto caminho, esse me servirá. Então, é interessante que se a gente quer entender que é Deus falando isso, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, a gente tem de fazer logo um paralelo com aquele momento que Jesus estava numa festa religiosa, num encontro religioso, e aí ele estava reparando, olha os olhos dele procurando os fiéis da terra. Ele foi vendo que as pessoas, todo mundo procurava os primeiros lugares da sinagoga para se sentar. Isso é ele procurando os fiéis da terra. E aí ele encontrou aquele tanto de gente fiel à tradição, fiel àquilo que eles entendiam como sabedoria, fiel ao próprio conhecimento acumulado. Ele pede a palavra e fala: olha, quando vocês forem numa festa, fica nos lugares mais recuados, porque pode acontecer de você pagar um mico, né? Você está lá na frente e tem alguém que é mais importante do que você vai ter que ceder lugar para esse cara, tem que pagar esse mico. Então, sabedoria é você ficar no seu lugar. Sabedoria é você ficar na sua, não é você falar: olha, eu estudei muito para estar aqui, eu quero estar aqui. Tem hora que profissionalmente a gente precisa fazer isso, mas não em relação ao evangelho, né? E aí depois ele continua: sabedoria
é procurar os fiéis da terra. Como é procurar os fiéis da terra? Ah, faça um acordo, convida os coxos, os aleijados, os cegos, só gente que tem péssima reputação, só gente em quem ninguém acredita, só gente em quem você mesmo não acredita. Jesus vai dizer isso. E olha, eu digo para vocês, mesmo a gente tendo consciência disso, porque todo mundo que te é muito querido vai te criticar nisso, né? O que é o meu dia a dia? Meu dia a dia fica ouvindo gente quebrada que não se entende consigo mesmo, e gente que você fala assim, e aí gente, vamos ajudar essa pessoa? Ah não, isso vai dar errado pra gente. Um dia eu vou chamar a polícia, vamos falar que você é o errado nessa situação. Imagina, você ajudou fulano, agora ela está te acusando também que você está todo nomeado com ela. Aí ó, você ajudou fulano a denunciar um crime, agora a mãe da fulana quer te prender por causa disso. Mas os olhos que procuram os fiéis da terra, procuram o inusitado, né? Se o Paulo fosse agir de acordo com a sabedoria judaica, ele nunca quer ficar transitando de um lado para o outro nas suas grandes viagens, né? Ele nunca queria passar pelo perrengue do navio afundando, e um navio com mais de 200 prisioneiros, né? Totalmente difamado conforme as suas tradições. Então, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, não é procurar gente de os nobres, né? Tem até aquela coisa assim, tem um provérbio que eu esqueci, que fala que é o nobre procura coisas nobres e nela prospera. Tinha um versículo que tem uma época que era muito lido na igreja, que o nobre anda com os nobres. E para Jesus, os nobres não andam com os nobres andam com Deus. Porque todo aquele que se percebe nobre tem de se humilhar diante de Deus e perder a nobreza, porque eu não tenho que ser nobre, não tenho que ser plebe, eu tenho de ser cheio do Espírito Santo. E aí, procurar os fiéis da terra é procurar Deus nessas pessoas. É procurar qual é o interesse de Deus nesses que eu considero fiéis da terra. É procurar o que Deus nos confiou nessa infidelidade que constitui a terra. Então, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ou seja, um salmo é muito maior do que Davi, porque o Davi, nem ele estava entendendo o que ele estava falando. É interessante que mesmo ele não entendendo o que ele estava falando, ele fez isso, né? Tanto é que ele não era muito querido por Israel, não. Davi, ele era um cara assim, cara idiota. O cara só fala besteira, só acredita em quem não precisa. A gente sabe que quem deu isso para ele foi Deus, né? Ele até virou um símbolo de renome para Israel nas gerações seguintes. A gente sabe logo que Israel não gostava muito de Davi, que foi só Absalão falar assim, gente, eu quero o trono do meu pai. Ele conquistou todo Israel, e não é porque ele tinha palavras lisonjeiras, não. Porque se fosse o Davi fazendo com o Absalão o que o Absalão fez com Davi, ele ia falar, você não tem credibilidade, você está falando mal do seu pai. Mas é engraçado que Israel gostou daquele filho falando mal do pai. Porque quem é de Deus tem uma característica, quem é de Deus não tem credibilidade nenhuma. A credibilidade é Deus quem faz o nosso agir. Jesus não tinha credibilidade. Por que eu, discípulo dele, vou achar que eu vou ter credibilidade? Eu preciso ter credibilidade no agir. Na medida em que eu vou abrindo a minha boca e vou dando os meus passos, os olhos de Deus em mim procuram os fiéis da terra que tem a ver comigo. Essa que é a verdadeira não contaminação, né? Porque ele fala assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que a vida comigo, o que anda em reto caminho, esse me servirá. O que é andar em reto caminho? É andar no caminho, na verdade, na vida que é Jesus. Pode ser que um cara anda no reto caminho, para mim ele vai parecer um bebum que não para de beber. Pode ser que o cara que anda no reto caminho, ele não tem a credibilidade de ninguém, mas ele tem a credibilidade de Deus, então ele me interessa. Pode ser que ele ande no reto caminho, mas o caminho dele não é para se cruzar com o meu caminho. Então, existencialmente, ele não terá a minha credibilidade. Então, esse procurar os fiéis da terra, é por isso que a gente nunca vai encontrar resposta em Escritura.
a gente encontra caminhos. Aqui, a gente está aqui nessa comunhão, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, a gente está encontrando caminhos. Agora, a resposta é na nossa comunhão com Deus que a gente vai encontrando resposta. Então, o que anda em reto caminho, esse me servirá. E nem me servirá, porque como eu já ando no reto caminho, eu não estou procurando ninguém para me servir. Mas eu estou procurando pessoas que vêm comigo e vão servir a Deus. E Ele que é o reto caminho, Jesus. Né? E aí ele vai dizer, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentira, não permanecerá ante os meus olhos. É interessante que a gente tem que ler essas palavras todas, né? Eu não vou andar com quem? Não vou andar com quem usa de fraude, não vou andar com quem profere mentiras, e vou destruir todos os ímpios da terra. Ou seja, o que é isso na prática? O que é não se mancomunar com quem usa de fraude? Ou não se mancomunar com os ímpios? É fazer exatamente o que Jesus fez, né? Quem era que usava de fraude que Jesus passava longe deles? Porque a gente pensa naquela fraude administrativa. Tem gente que é fiel, né? Eu tive que trabalhar no sábado. O horário é de 7 às 1. Aí você vê essas fidelidades assim, até de inspetoras da sua área, né? Ó, o turno não funciona à noite, então vocês vão pagar, a aula é sábado à noite. Aí essa pessoa se orgulha porque ela é fiel. Mas não é dessas fidelidades institucionais que o Evangelho está falando. Está falando de fidelidade a Deus, né? Jesus era tão fiel que um dia ele falou assim, olha, eles estão com fome, eles vão comer de mão suja, porque não tem como eles lavarem as mãos. Então não vai dar para seguir a tradição. Olha, está doente, hoje é sábado, vai ser curada no sábado. E aí Jesus estava sendo infiel com a tradição, porque ele estava sendo fiel ao amor de Deus, porque se tem uma coisa que a gente aprende muito com a perfeição do amor de Deus, é que a gente vai ser imperfeito com as tradições humanas. A gente vai ser imperfeito com os costumes humanos. A gente vai ser imperfeito com as nossas preferências. Né? Ah, quem é esse que cura no sábado? Não importa se estou curando no sábado, eu vou curar. Curar eu curo no sábado, de dia, de noite, de madrugada, quando é necessário. Então, procurar os fiéis da terra, em última análise, é procurar nós mesmos em relação à nossa fidelidade a Deus. Então esse é o salmo onde Davi, nesse quesito de fidelidade a Deus e amor a Deus, ele ensina a gente a ter essa fidelidade a Deus, e é uma fidelidade que custa a nossa reputação, custa a nossa credibilidade, custa até a gente ter amigos, porque no final das contas você vai ver que Davi era um cara solitário. Ele tinha ali uma estrutura de poder, tinha um monte de coisa, mas ele era solitário. Ele tinha até uma capacidade de fazer aliança, mas eram alianças que não duravam muito. Porque era aliança com gente que não tinha credibilidade nenhuma. Mas não tem problema. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, porque no final das contas, eu só vou encontrar os fiéis da terra se os meus olhos forem os olhos de Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual a si mesmo se esvaziou. São esses olhos e é esse olhar que procura os fiéis. E é isso que ele precisa ter. Então fiquemos com essa sofrida reflexão. Que o Senhor esclareça mais isso nos nossos corações. Amém?